Oi, gente! Começando mais uma live aqui do Circuito Universitário Cinema em Movimento. Eu sou a Juliana, como vocês já sabem, se vocês estão aqui no meu perfil. E hoje a gente vai falar sobre o filme Carne, um filme maravilhoso sobre os ciclos da vida da mulher. Então, são 5 mulheres que contam sobre as suas relações íntimas com seus próprios corpos. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, que eu vou colocar ela aqui na live com nós. Então é isso, já vão entrando, já vão fazendo as perguntas. Espero que todo mundo tenha assistido esse filme, porque vale muito a pena. E quem não assistiu ainda dá pra assistir lá no @da MPC Filmes. Então é isso, eu vou chamar a Rafa, que é a nossa convidada de hoje. Oh, meu Deus, desliguei minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sozinha. Deixa eu ver. Não está conseguindo participar, por quê? Vamos descobrir. Gente, a Rafa não tá conseguindo entrar. E agora? Não sei. Ai. É que eu preciso mais bombear aqui. Foi? Não foi. Eu aceitei. Eu aceitei. Por que a Rafa não aparece pra mim? Quem será o moderador? Tá aí, Oi. gatinha. Oi, Rafa, tudo? Tudo bem, meu amor? Boa noite, galera. Tudo certo? Ai, tava nervosa já, que o Instagram tava me enlouquecendo. Falou É que não com tava conseguindo. emoção, com emoção é mais gostoso, com emoção é mais gostoso. Sério, eu fiquei muito feliz quando tu topou, porque eu pensei assim, cara, pô, primeiramente eu já te falei, já te respondi todas as tuas DMs, que eu sou muito a fã. Eu gosto muito de te acompanhar, jornalista, enfim. E então eu fico muito feliz que tu aceitou assistir o filme e trazer, né, o debate junto comigo. Eu queria que te apresentasse um pouquinho pro pessoal aqui que ainda não te conhece. Ju, primeiramente, antes de falar de mim, eu quero te agradecer. Eu fiquei muito emocionada com o convite e eu fiquei muito impactada com o filme de verdade. Assim, muito incrível a forma como um assunto tão profundo, porque relação com o próprio corpo, falando de corpo feminino, é muito abrangente, né? A gente pode ficar 5 anos aqui conversando, mas como foi feito de forma respeitosa, de forma profunda, poética, artística. Então, assim, eu como uma amante do audiovisual e aprendendo com o audiovisual todos os dias, eu fiquei bem impactada, assim. Então, primeiro, parabéns para o elenco, parabéns para a direção, parabéns para ti que trouxe essa obra assim em evidência. E muito obrigada, eu prometo que eu vou me esforçar para cumprir todas as expectativas. Mas, falando um pouco, meu nome é Rafaela Capitão, né? Eu sou jornalista de formação. Mas antes de ser jornalista, eu sou comunicadora desde que eu nasci. Assim, eu adoro falar, eu adoro ler, eu adoro escrever. E eu penso que a comunicação é a base de tudo. Tudo que eu faço na vida é com brilho no olho e com comunicação. Por isso que eu tô aqui hoje e por isso que mesmo ficando bem nervosa com esse teu convite e bem emocionada, eu vim. Porque ter duas mulheres falando sobre um filme que tem bastante gente, mulher, né? Eu vi muita mulher na produção, na direção e na parte artística dos motions. E ter 5 mulheres como protagonistas fala muito sobre o que, que a gente é, o que, que a gente faz e onde a gente quer chegar. Então, muito obrigada e meus parabéns de todo o meu coração. Eu que agradeço, de verdade, assim, quando eu topei fazer parte do circuito, eu fiquei bem assim, tipo, será que eu vou conseguir fazer essas lives? Eu vou ficar muito nervosa, mas tá dando certo, e realmente foi um dos 3 filmes, foi um filme que me impactou, né, de uma forma, porque eu acho que é muito da nossa vivência, assim, e até eu ia começar pela parte do cru ali, que ela fala mais sobre a infância, assim, né, e a questão de padrões. Como é que foi pra ti, na tua infância, a questão dos padrões, a escola, né? Eu fui uma criança obesa, né? Eu sempre brinco assim que eu fui uma criança que desde pequenininha eu tinha uma relação muito difícil com a comida, né? E daí a gente vai para o primeiro passo, que quando a gente fala sobre relação com o próprio corpo, a gente fala sobre relação com a comida. Eu era uma criança e me tornei uma adulta que engolia as emoções.
né? Então, tava muito feliz, comia, tava muito triste, comia, tava ansiosa, comia. E na vida adulta também, tinha muito trabalho, comia. E daí a gente perde assim o filtro e acredita que existe comida boa e existe comida ruim, e não é isso, né? A comida, ela é excelente. Comida é cultura, comida é reunir a família em volta de uma mesa. E comida também é emoção, mas tem que ser uma emoção dosada na forma certa. Então, eu, como fui uma criança gordinha e depois fui uma adulta que atingiu a obesidade e hoje, né, ainda sigo no processo de emagrecimento, a relação com a comida foi o que pautou a minha infância inteira e grande parte da minha vida adulta. Mas eu tive a sorte, diferente da primeira história, eu tive a sorte de ter uma mãe muito consciente, assim, sobre o quanto a mulher já nasce com um alvo, né? De ter que seguir os padrões, seja lá eles quais forem, né? E a minha mãe sempre me ensinou a me amar muito, assim. Minha mãe, também como uma mulher fora do padrão social, que eu digo, né? Ela me ensinou a me olhar com muito carinho. Então, mesmo sendo uma pessoa que desde pequena tem uma relação bem confusa com a comida, eu sempre me olhei com muito carinho e isso fez a diferença, assim, no passar do tempo, sabe? Sim, sim. Sim, ela conta ali, né, na primeira história, que a mãe dela, dentro de casa, era um maior problema e que se não fosse na escola, a relação com as atividades físicas, ela, né, teria tido diversos outros problemas. Mas é muito interessante, né, como a nossa mãe, que é o nosso espelho, traz isso pra gente. Eu fico muito feliz mesmo da tua mãe ter te trazido isso. Em relação à menstruação, que é um tabu enorme de todo mundo, como é que foi pra ti? Como é que foi com a primeira vez? Quando é que tu, né? Quantos anos? Pra mim foi tenebroso, como todas as pessoas, todas as mulheres do planeta, né? Eu menstruei, Ju, com 9 anos de idade. Você tem noção? Nova. Eu fui 9 anos de preta e eu idade. tava louca já. E eu tava na casa do meu pai biológico, então eu tava longe da minha mãe, porque minha mãe morava em Santa Catarina e eu tava de férias na casa do meu pai. E eu não entendi nada do que estava acontecendo, por mais que eu já soubesse o que era a menstruação, né? Eu não entendi nada do que estava acontecendo e a minha relação com a menstruação sempre foi muito intensa, porque meu fluxo sempre foi intenso, o meu corpo sempre mudou muito de acordo com cada fase do ciclo menstrual, assim. Então, até eu conseguir entender o meu corpo com a menstruação e conseguir, inclusive, estudar, trabalhar, cumprir as obrigações, entendendo as minhas disfunções hormonais, assim, durante o período foi bem complicado. E sabe que essa história, o retrato da menstruação na animação, eu achei incrível, assim, e me fez lembrar, inclusive, de uma reportagem do Globo Esporte que fala sobre o quanto o desempenho esportivo de atletas femininas, inclusive, é atrapalhado por conta do ciclo menstrual, né? E daí a gente fala sobre desigualdade no ambiente de trabalho, daí os homens reviram os olhos e falam, meu Deus, isso não existe, mas é real, gente. Quando a gente está na fase pré-menstrual e na fase menstrual, o acordar, o tomar banho, tudo é um esforço, porque é a gente lutando contra o nosso próprio corpo, né? Então é bem intenso, assim, bem difícil a gente se identificar nessa fase inteira durante as 4 semanas do mês, sabe? Exato, exato. Tipo, eu agora, graças a Deus, sou um método contraceptivo que não permite menstruar, né? Não permite ter esses momentos, mas eu já fui trabalhar bem mal por causa disso. E foi bem intenso, assim. E a tua adolescência, Rafa, como é que foi, assim, tipo, tu sempre trabalhou na comunicação, né? Tu sempre foi muito comunicativa. Então, como é que foi pra ti, assim, ser essa mulher da comunicação? A partir da adolescência, claro. Eu fui muito precoce, assim, Ju. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, então com 12 anos eu já escrevia para empresas na época dos blogs, sabe? Então eu fui bem precoce e até hoje no almoço, falando com a minha prima, ela tem uma filha de 15 anos, vai fazer 15 anos agora. E eu falei, nossa, que bom que tu conseguiu fazer com que a Ju vivesse as fases certas da vida, né? Ser uma menina de 15 anos e não uma mulher de 15 anos. Porque eu com 15 anos já tinha menstruado, já tinha transado, já trabalhava, já pagava contas. Eu com 19 anos já morava sozinha. Então, né, muito por conta de ter sido criada por uma mãe solteira, né? E a gente vai todo para a parte da sociedade padrão, né? Mãe solteira, pai biológico
com problemas, aquela coisa toda. Então, eu nunca vivi a fase certa na idade, sabe? E a minha relação com o meu corpo e com o sexo também, inclusive, sempre foi muito disfuncional e muito, até, muita disparidade entre o que deveria ser e o que foi, sabe? De acordo com a idade. Tudo bem, eu respeito e não tenho nenhuma condenação contra a minha história, mas eu sinto que eu fico feliz quando eu vejo uma menina de 15 anos sendo uma menina de 15 anos, sabe? Porque isso é um privilégio, assim, na sociedade que a gente vive. Sim, eu olho hoje em dia algumas meninas, tipo assim, eu olho as minhas fotos e olho as fotos das meninas, é totalmente diferente, era um bebezinho, e as meninas, tipo, 15 anos com silicone, com isso e com aquilo, e eu assim, gente, mas eu era um bebê ainda, nessa idade. E realmente é bem diferente, até hoje em dia eu acho, na verdade, eu vejo muito mais isso, né, das meninas jovens estarem me parecendo mais velhas, né. Isso eu vejo muito, não sei se por conta das redes sociais, acredito que sim, mas eu vejo bastante, assim. E atualmente, como é que tu se sente, em relação ao teu corpo? Tu te aceita? Como é que é? Assim, as tuas roupas, tu olha e fala assim, não, essa roupa eu gosto, independente do meu corpo. Eu tô numa fase muito diferente da vida como eu nunca estive, assim. E isso não é só sobre o corpo, mas sobre tudo. Sobre o cabelo, né? Porque também eu fazia progressiva desde os 9 anos de idade. Sim. Porque a gente, né, como menina, além de ser ensinada a ter modos, a fechar as pernas, né, a ser uma criança comportada, a gente também é ensinada que o corpo bonito é a mulher primeiro que fala baixo, que não fala palavrão, que não fala gíria, né? E que tem o cabelo liso, o cabelo longo, que é esbelta, que é mais alta, mas é mais feminina, que é mais delicada. E eu nunca fui essa mulher. Eu sou a pessoa que fala com a mão, que manda todo mundo a puta que pariu, entendeu? Eu sou essa pessoa, mas mesmo inconscientemente, sempre procurando estar mais adequada, né? Para ser mais aceita, assim. E daí, desde que julho do ano passado foi o meu marco, assim, tá? Desde julho do ano passado que eu resolvi virar a chave sobre a minha saúde, porque daí eu já tava com obesidade e já tava afetando a minha disposição, assim, né? Então, afetando a minha saúde, eu pensei, não, tá na hora de eu virar esse jogo. E daí não é pra ser a menina da capa da revista Capricho que eu via lá em 2009. É pra ser a melhor versão que eu posso ser pra mim. E quando eu falo a melhor versão, não é sobre ser magra, tá? É sobre ser saudável. É sobre ser funcional. É sobre acordar me sentindo viva, me sentindo disposta, dando uma boa noite de sono. E que se eu puder brindar com meus amigos um chopp, que eu brinde sabendo que no outro dia eu posso sim fazer uma caminhada, que eu posso tomar uma água e que eu não preciso seguir um padrão estético ou ser uma pessoa totalmente alheia ao assunto da minha saúde, assim. Então, respondendo a tua pergunta, hoje eu sinto que eu me amo pela minha essência e não por aquilo que eu quero ser um dia, sabe? Então, eu amo cabelo cacheado, até quando eu acordo com cabelo desse tamanho. Eu amo o meu corpo mesmo, tendo barriga, estria, celulite e é isso, assim. Porque o amor próprio não é sobre seguir um padrão, né, Ju? É sobre te olhar no espelho e mesmo as coisas que tu não gosta, tu saber que tu não gosta. E não porque alguém te mostrou que aquilo é feio ou porque tu quer seguir a comparativo de alguém, sabe? Sim. Sim, as estrias, celulite, tem muita gente que entra numa paranoia justamente por causa dos comentários, né? Inclusive, tem alguns criadores de conteúdos masculinos, né, que eles falam muito mal da celulite, falam mal da estria. Isso é a coisa mais normal do mundo, assim. Eu mesma, quando eu comecei a ter algumas celulites no peito, alguma coisa na perna, já ficava em pânico, já ficava, meu Deus do céu, que horror. Só que daí eu também fui me conhecendo, fui falando, gente, mas é normal, todo mundo tem, sabe? Todas as mulheres, e aí também conhecendo muitas mulheres que eu achava lindas, não sei o que, e eu descobrindo que todas elas têm também. Claro E que tava tudo sim. certo. E não é à toa que uma polêmica a primeira cena do clipe de Vai Malandra ser a bunda da Sim. Anitta na moto mostrando a celulite. Gente, Sim, e várias vezes vazam fotos, tipo, a Lana Del Rey tomando banho na praia, e aí ela de biquíni com o corpo normal, e as pessoas, tipo, nossa, olha o corpo dela, sabe? pra mim isso é inadmissível que ainda seja pauta, Eu sabe? juro.
E Uhum. daí eu volto pra. Porque eu penso que assim, o ato revolucionário, Ju, não é tu olhar no espelho e falar, eu sou perfeita, eu amo meu corpo, eu amo tudo em mim. Não é esse o ato revolucionário. O ato revolucionário é tu te questionar. É questionar o que tu verdadeiramente gosta, o que tu verdadeiramente não gosta, o que tu verdadeiramente quer transformar em ti. Tu entende? E até eu tenho uma amiga minha que toda vez que a gente tá junto, eu brigo com ela, porque a primeira coisa que ela faz quando ela olha no espelho é começar a se puxar assim, ó, e Sim, achar um defeito, sabe? sim. E daí eu volto pro ponto, não é sobre tu amar tudo, mas sobre tu não te olhar com essa crítica, tu não te olhar com crueldade, sabe? O amor próprio tá nisso. É tu não te tratar com crueldade. Sim, é tu cuidar de si, né? Tipo, vou passar um creme pra me sentir mais leve. Vou passar um creme no rosto, não pra, tipo, não vou ter rugas nunca na vida, mas pra deixar minha pele hidratada. Realmente, eu penso muito assim também. É bem louco o que a gente cresce ouvindo e depois o que a gente realmente vai viver, né? E pra ti, assim, questão de preconceito no meio de trabalho, porque como a comunicação ela é muito ampla, né? E eu queria entender de ti, assim, como mulher dentro da área da comunicação, ali a gente tem uma atriz, né, no filme, que é tratada mais pro lado da terceira idade, mas eu queria entender um pouquinho de ti, como jornalista e mulher, como tu se sente dentro do meio. Eu sempre tive, claro, né? Considerando que eu sou uma mulher branca, né, Ju? Eu sou uma mulher Levando. branca, então tô no meu lugar de fala, assim. A minha principal dificuldade é muito mais a idade do que ser mulher, tá? Do que só ser mulher. Sim. Aconteceu um caso muito engraçado, vou ter que contar aqui. Mas aconteceu um caso muito engraçado semana retrasada. Eu estava produzindo uma campanha publicitária e eu precisava de um fundo infinito Uhum. colorido. E a minha pergunta foi: vocês produzem fundo infinito colorido com tal metragem? E daí, o cara, na maior boa vontade, ele simplesmente desenhou para mim o que era um fundo infinito. Ele desenhou com um palitinho e me mandou um vídeo mostrando o que era o fundo infinito. Mas em nenhum momento eu perguntei o que era. Eu perguntei se eles produziam daquele tamanho que eu precisava. E daí, e daí é muito engraçado como o machismo ele é estrutural e é nos detalhes, né? Aconteceu outra coisa também da gente estar ali na visita técnica, falando sobre a montagem do estúdio. Sim. E o cara diz assim, não, porque eu trabalho aqui, tu não tava nem no saco do teu pai ainda. Querido. E tá Ótimo. tudo bem. E tá tudo bem, entende? Não é algo que eu vou brigar na hora, ou que eu vou fazer um grande caos, mas é aí que tu vai entendendo como se posicionar, assim. E eu tenho um jeito muito carismático. Eu gosto de abraçar. Minha linguagem do amor é o toque físico. Eu gosto de abraçar. E daí tem muita gente que confunde, né? O fato de tu ser afetuosa, de tu ser carismática com entre tu estar disponível ou estar dando em cima. Então, o que mais me pega são essas questões. A da idade, porque eu acabo assumindo sempre papéis, funções de autonomia, de liderança de projetos que não correspondem com a idade que eu tenho, né? E trabalhando sempre com pessoas mais velhas. E também o fato de ser muito carismática e daí eu ter que falar, moço, não, não é isso. Eu tô te dando bom dia, não tô te convidando para tomar um café na minha casa. Ali no próprio filme, né, ele fala sobre a objetificação da mulher, então, tipo assim, tu tá tranquila só sendo simpática, a pessoa tá ali dando em cima de ti, ou ser observada como uma pessoa que tem que ser sexualizada. Tipo, a mulher nasceu mulher, vai ser sexualizada desde a infância até o final da vida, assim. E pra ti, como é que é falar sobre menopausa, climatério? Porque nós somos jovens ainda, tipo, novas ainda, a gente vai pensar isso bem lá pra frente. Mas pelo menos aqui na minha casa, a gente sempre conversou muito sobre. Eu queria saber como é que é com a tua família, como é que é a tua vivência. Porque é poucas mulheres que realmente falam. Agora a gente tem a Fernanda Lima, né, com um podcast maravilhoso, inclusive. Então eu queria entender um pouquinho do teu lado, assim.
Eu nunca tive problema com envelhecimento, porque a minha mãe nunca teve problema com envelhecimento. Até eu tô com um livro aqui, ó. Mulheres que correm com os lobos, né? E daí diz que. E a minha mãe sempre disse, né, que a idade da loba é os 40 anos. Então minha mãe ficou muito feliz quando completou 40 anos, assim. E hoje, por mais que ela fala, eu quero ter menopausa logo, porque eu não aguento mais viver essa menstruação. Então minha mãe ela tem uma relação muito boa, tanto com o início da menopausa, que daqui a pouco vai chegar, ainda não chegou para ela, tanto quanto o envelhecimento. E uma coisa que a atriz, a quinta história, né? 79 anos, ela imagina quase 80 anos. Ela conta que ela ainda tenta aceitar as transformações do corpo. Sim, que ela tenta aceitar viver naquele corpo, né? Viver naquele novo corpo, porque é um corpo que ela nunca teve, né? Então, pra mim, é isso, assim. Eu não vejo o futuro com medo, eu não vejo a menopausa com medo. Eu não vejo meu corpo envelhecido com medo. Eu vejo com curiosidade, assim. Sim. Eu fico pensando como é que eu vou ser velhinha, sabe? E a gente até brinca, será que eu vou ser aquela velhinha desbocada, toda caída, mas que usa um short curto, um cropped? Porque talvez eu seja, sabe? Sim. Aí eu falo direto, eu falo, gente, eu vou ser a senhora tatuada da rua com cabelo colorido. Eu vou ser essa senhora, pode ter certeza. Se passar na rua, a senhora mais chamativa vai ser eu. Um monte de tatuagem, piercing. Isso é maravilhoso. É, aqui a gente também tem isso. E até essa moça da história, ela fala que ela tem pavor, né, de ser velha. Ela tem pavor da terceira idade, assim. Se ela assumisse o papel da personagem que ela fazia, né, porque ela era atriz. E eu acho que, tipo assim, ultimamente a gente tem diminuído muito isso. Óbvio que tem muitas mulheres que têm muito medo, assim, que tipo a tua amiga, assim, ai, vou ficar, pelo amor de Deus, vou encher de ruga, mas Puxa. ficar puxando, mas eu acho que a gente tem que diminuir, a gente tem que trazer essa pauta, porque é normal, todo mundo vai, sabe? E é E, bem legal, assim. e assim também, né? A minha psicóloga um dia, porque eu sempre tive a minha vida muito organizada, assim. Então, com 18 anos eu vou morar sozinha, com 21 vou me formar, com 23 eu vou fazer a pós. E tudo bem, eu ainda sigo um planejamento, porque é importante saber onde tu quer chegar. Mas a minha psicóloga falou assim: tá, e com 26, o que tu quer fazer? Eu quero ter filho. Isso na época, né? Hoje não mais. Os 26 estão chegando e eu tô empurrando. Então eu falei, eu quero ter filho. E ela, tá, e depois? E eu, como assim depois? Tem depois, né? Tem depois de ser mãe? E aí eu conversei com a minha tia mais velha, que tem mais experiente. Se ela ver que eu tô falando velha nessa live, ela vai brigar comigo. Ela tem 63 anos, eu acho, agora. E ela falou, realmente, Rafa, eu me perdi um pouco na minha vida com a chegada do meu primeiro filho, que foi aos 30 anos. E hoje ela tá numa busca de se reencontrar Sim, e do entendimento de que com 60 anos tua vida não acabou. A tua nova vida tá começando. Porque tu nunca foi uma mulher de 60 anos antes. E daí o processo não é tu querer ser a mulher de 30. Não é tu querer recuperar o tempo perdido. Mas é tu, como tu quer ser aos 60? O que tu quer viver aos 60? E eu acho que essa é a perspectiva, sabe? Eu não quero ser a Rafa de 15 anos. E eu também não quero agora ser a Rafa de 40. Mas eu sei que os 23 eu nunca mais vou ter. sim, Então, qual vai ser a minha versão aos 23? Sabe? E esse é, de novo, um olhar de carinho para com a sua própria existência, assim, sabe? sim. Sim, eu realmente não seria a Juliana de 15 e mais a de 21. Tá vivendo bastante. E eu acredito muito nisso. Eu gosto muito dos meus trabalhos que eu gosto de fazer. Eu gosto de viver. Porque eu ouvi uma palestra uma vez, quando eu fiz um técnico, que a comunicação ela só acontece se tu vive. São experiências. Então isso eu levo pra vida. E aí eu trago muito isso comigo e realmente a gente tem que viver sempre um ano. Eu nunca mais vou ser a Juliana de 21, nem 20, nem a de 15. E é realmente isso que a gente tem que viver sempre, sempre aquele ano, aquele ciclo. E é bem interessante, principalmente o mundo das mulheres que a gente tá sempre em vamos menstruar, aí agora adolescência, aí agora adulto. Que a gente tá sempre nessa pressão, né?
É que a diferença da mulher e do homem, além de todas as questões culturais, sociais e biológicas, é a questão biológica, né? A mulher, ela segue um relógio biológico. Principalmente a mulher que tem certeza que quer ser mãe, né, Ju? E daí, só que eu tenho amigas minhas melhores amigas têm mais idade que eu, assim, e a gente sempre bate nesse ponto, porque ter filhos e não ter filhos é a única decisão que não dá para voltar atrás na vida. Não é verdade? Porque o emprego tu pode começar e sair, uma carreira tu pode, né, fazer transição de carreira, o marido tu pode dar um pé na bunda, mas ter filho ou não ter é uma decisão definitiva para as mulheres. E daí também fala sobre a relação com o próprio corpo, né? Porque se tu chegou aos 35, aos 40 e tu não se sente pronta para ser mãe, o teu corpo não vai te falar, ó, vou te esperar mais uns 10 aninhos. Então, mais um aspecto que eu nem tinha pensado, tá? Mas mais um aspecto que a relação com o próprio corpo feminino desperta, assim. E que me deixa um pouco aflita, vou te conversar. Isso me deixa aflita, assim. Ter esse alarme, sabe? Esse prazo. E tem muitos médicos, né, que querem que as mulheres que não querem ter filhos tirem o útero. Por motivos, ai, não quer ter filho, então vamos tirar. Sendo que a gente precisa dele pra muita coisa. Tipo, nossos hormônios estão ali, sabe? A gente precisa dele. Por que que tu quer tirar, assim? E eu sou uma pessoa que eu desejo ter filhos, óbvio. Não agora, pelo amor de Deus, eu não tenho nem dinheiro pra isso. Mas eu gostaria de ter filhos, assim, eu penso, eu gosto muito de crianças, assim. Eu tenho uma irmã mais nova, que é o meu bebê até hoje, ela tem 16 anos, mas é meu bebê. Então eu penso em ter filhos, mas não nesse momento, assim. Eu acho que veio ao longo da nossa história que a mulher é obrigada a ter filho. Tipo, se tu não tem filho, tu vai ser super julgada. Ai, por que que tu não quer ter filho? Ai, tu vai ser isso. E, tipo, não é, sabe? Tu tem que saber, é uma coisa muito íntima de ti e da tua vida. Tipo, é uma decisão definitiva, isso com certeza não tem como negar. E tu também tem que saber se tu vai ter condições psicológicas pra criar uma pessoa, um ser humano, não se traumatizando e nem traumatizando essa pessoa, sabe? A gente parte do pressuposto que a gente vai traumatizar, né? Vamos combinar que a gente vai traumatizar? Vamos traumatizar. Mas o grande ponto é que hoje, tu com 21, eu com 23, a gente ainda tem uma margem de tempo para se preocupar, né? Sim. Mas o que me angustia é isso. É eu saber que com 35, com 40, talvez com 45 ainda, lá, chutando alto, vai bater a porta. E daí eu não vou ter a liberdade, porque aí sim a gente fala sobre a liberdade de Sim. escolha, sabe? De discernimento dessa escolha, assim. Isso me angustia bastante. Mas agora, puxando um pouquinho do que tu tinha falado antes sobre a hipersexualização sobre o corpo da mulher, né? Foi uma história que mexeu comigo quando a mulher trans, ela relata que o corpo da mulher negra nunca assume um protagonismo, a não ser no carnaval, né? Ou em rede nacional seminua, ou em meia passarela, em meia milhões de pessoas. E eu queria falar sobre a hipersexualização, porque a gente falou muito sobre a criação, né? Sobre a criação, sobre o quanto a nossa mãe é referência. E quando a gente escuta o fecha as pernas, olha os modos, claro que vem muita questão da segurança, né? Porque a gente sabe que o corpo feminino, desde neném, é hipersexualizado, por mais horroroso que isso seja. Inclusive, tem um livro aqui da Ana Paula Araújo que fala sobre abuso que vale muito a pena ler. Tá, eu não vou mostrar muito porque senão o Instagram banha a gente, né? Mas vale muito a pena ler. Fala sobre a cultura do abuso no Brasil. Mas daí eu tento pensar num outro ângulo que é assim: quantas mulheres crescem com medo de olhar para o próprio corpo? Porque aprende que é errado se tocar, é errado se olhar, é errado questionar sobre. E daí tu cresce sem saber o que tu gosta e o que tu não gosta. Tu cresce sem saber o que te dá prazer e o que não te dá. E daí quem te mostra, normalmente, né, para relações heteronormativas, são os homens. Quem te mostra o que pode ser tocado ou não, ou o que tu gosta ou não, são as pessoas que tu vai te relacionar sexualmente, Sim. sabe?
Eu acho que isso vem muito de família mesmo, muita família. A gente, né, que eu fui criada pela minha avó, né? E a minha avó ela nunca teve isso, ela sempre, ai, não, tu nunca olhou no espelho? Como é que tu nunca olhou no espelho? E eu ficava tipo, Muito bom. gente, como assim? Vó? Mas é muito isso, porque eu tenho várias e várias amigas que eu tinha que falar, olha só, tu já perdeu a tua virgindade, vamos tomar um remédio, vamos, né, Uhum. fazer uns exames. Porque as mães realmente querem esconder isso, mas dos filhos homens elas são super abertas, mas para as filhas mulheres aí acaba também deixando vulnerável até uma gravidez na adolescência, inesperada, a pegar alguma doença. Então, tipo, eu acho que isso é uma pauta realmente que a gente tem que trazer muito pro mundo das mulheres e educação sexual para crianças e principalmente para crianças meninas, para preparar elas, porque acaba que o homem ele cria essa malícia antes e aí as meninas não podem não estar preparadas, não podem estar despreparadas para isso. Ele cria porque é incentivado a criar, né? E quando eu falo de entender o próprio corpo, além de ser muito importante para a segurança daquela menina e para a segurança da mulher que ela vai se tornar, mas também para entender o próprio prazer. Sim, O corpo, ele tá totalmente ligado ao prazer. Assim como a relação com a comida também tá totalmente ligada ao prazer. Então, se tu desconhece o teu corpo, tu vai desconhecer o teu prazer, desconhecer o que te faz bem. E aí, exata, como é que tu vai ter autocuidado, amor próprio e um olhar bom sobre o teu próprio corpo se tu nem conhece ele? exatamente. É muito isso, assim. Eu acho que o filme mesmo, quando é uma diretora, né, que fez, a gente teve um papo com ela na capacitação antes das lives. E é muito, tipo, mostrar realmente que a mulher, todas nós temos a mesma história, vamos dizer assim, naquele relógio biológico, mas a gente não sabe se conhecer, ou não foi ensinado a se conhecer. Vai dependendo, né, de si mesmo. E eu acho isso maravilhoso, assim, entender hoje e poder passar para as pessoas. Não, e o filme, Ju, eu vi que foi uma mulher que dirigiu e vi que grande parte da produção é feminina e isso diz muito sobre o resultado do filme. Porque eu realmente sinto que seria um problema se fossem homens escrevendo e ilustrando histórias femininas. Uh, mas o que mais me chamou a atenção é o quanto ela conseguiu representar. Assim, a gente se identifica com cada história. Eu escutei as 5 histórias e teve aspectos das 5 que eu me identifiquei. Mas, ao mesmo tempo, a gente não coloca o assunto numa caixa. E a gente não fala sobre o corpo feminino como se fosse um corpo feminino. A gente não fala sobre beleza falando sobre a obesidade ou falando sobre a magreza, porque falar sobre a relação com o próprio corpo é muito mais do que tu falar sobre o corpo magro e o corpo gordo, né? Então, o jeito que foi retratado do início ao fim, não com leveza, porque não é um assunto leve, mas com fluidez, de tu não ver o tempo passar assistindo o filme, e de tu poder sentir o peso de cada história. Cara, isso foi extraordinário, assim. O filme é uma. O Carne é uma aula, assim, para quem quer aprender a como abordar assuntos sérios numa narrativa à sua altura, sabe? Tem. Incrível. Fato, realmente incrível. No semestre passado, eu fiz um trabalho em grupo, né, sobre a valorização das mulheres do job e tal, e eu acho que seria muito mais rico de informações se eu já tivesse assistido o filme Carne. Porque Com certeza. é muito, assim, envolve muita coisa, inclusive o pessoal que está assistindo a live. Primeiramente, amo vocês por estarem aqui até agora. E segundo, olhem o filme, porque vale a pena mesmo. Homens, mulheres, porque ela Gente, são 12 minutos. A linguagem é muito acessível. É um filme bonito de ver. Eu vi mais de uma vez, porque eu não tem como tu prestar atenção em todos os detalhes das animações sem assistir mais de uma vez, sabe? Eu fiquei muito. Na primeira vez eu fiquei muito ligada ao texto, e na segunda vez eu fiquei muito ligada às imagens, assim. sim, Mas vale a pena porque conhecendo a história das pessoas, a gente começa a conhecer a história da gente mesmo, né? né? E ouvir mulheres é algo que eu gosto muito. Então, vale muito a pena, de fato, assistir 12 minutos. Todo mundo tem 12 minutos no dia para assistir um filme. Vale mesmo a pena. E é isso, eu acho. Rafa, de novo, muito obrigada por ter Tá vindo. certo, meu amor. Aí, segunda-feira, a gente vai ter outra live sobre o filme Carne com uma mulher 50 mais, que Demais. escreve sobre mulheres e debate sobre mulheres. Então, vai estar Divo também.
Vou pegar minha colinha aqui porque eu preciso falar dos patrocinadores, que é Instituto CNP Brasil, Estácio Brasil, Instituto Edux e Ministério da Cultura do Brasil. É isso, gente. Muito obrigada, Lindíssima. Rafa. Sério, perfeita. Gente, vão lá no Insta da Rafa, porque ela é maravilhosa. Amo, amo acompanhar. Sou muito fã mesmo, de verdade. Eu sou fã, muito obrigada, Ju. Pessoas como tu, assim, que valorizam a cultura, valorizam a comunicação e abrem espaço pra gente conversar, faz toda a diferença, sabe? E ainda mais sendo uma produção feita por mulheres. Eu acho que a gente tem que continuar falando sobre isso, a gente tem que continuar abrindo esses espaços, mesmo que as portas estejam fechadas. E eu sinto muito orgulho mesmo. Eu que sou tua fã, virei fã desse projeto porque eu não conhecia. E me coloco à disposição também, sempre que tu precisar, ou qualquer pessoa que esteja assistindo, eu tô por aqui, porque eu realmente, por mais clichê que seja, eu realmente acredito que juntas a gente faz mais, a gente chega mais longe e a gente arromba a porta se tiver que arrombar. Exatamente. Beijo, Perfeito. meus amores. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite.